Olá, o meu nome é Ana Carla Alberto e este é o meu podcast Loving, Learning, Living. Acredito que o amor é a base de tudo, que estamos em constante aprendizagem e isso eu chamo de viver. Vou falar-vos das minhas experiências do dia-a-dia, como mãe, filha, irmã, amiga, sobretudo como mulher. A única promessa que vos faço é que serei eu própria, frontal, crítica, sarcástica, intensa e apaixonada. Espero que se divirtam desse lado, porque eu vou me divertir imenso deste. Olá, aqui estou eu de novo para o terceiro episódio do podcast Loving, Learning, Living. Hoje eu faço este podcast com uma vista maravilhosa, virada para o mar, por isso provavelmente, para além do meu arfar, desta vez vão também ouvir o barulho das ondas. É normal que também ouçam uma música no fundo, mas entre isto e fechar-me num quarto com esta vista maravilhosa, eu optei por fazer com esta vista, correndo o risco de depois o Gustavo dizer que está um barulho de fundo e que não consegue tirar o barulho do fundo. Mas eu também avisei desde o início que isto tinha que ser um podcast à minha medida, tinha que ser uma coisa muito espontânea e por isso eu prefiro as imperfeições, mas ser eu, do que ser uma coisa muito formatada e que depois eu não me consiga rever nela. Mais uma vez, eu começo este episódio a agradecer os feedbacks que tenho tido, muitos feedbacks sobre os episódios que têm ouvido. Algumas pessoas ouviram os 2 episódios de uma vez só, outros ouviram o segundo e foram-me dando feedback. Eu gostava de partilhar aqui um feedback que me fez rir, onde eu tenho 2 mega fãs do meu podcast, o Gustavo, que faz a edição e por isso é o primeiro, no fundo, ouvir tudo aquilo que eu vou pôr no episódio, e depois tenho o Vasco, que assim que eu lanço também ouve o episódio. E assim que ouviu, mandou-me uma mensagem, porque eu não estava em Portugal, e diz: mamã, o melhor é começar a falar da minha vida, porque a tua é uma seca estar a ouvir a tua viagem a Angola. Pronto. Depois lá que vou por dizer que estava a brincar, mas olha, seca ou não, é aquilo que eu vivi e por isso eu vou continuar a contar. Por isso, começo por continuar a agradecer os feedbacks e vou fazendo algumas alterações que me vão sugerindo, mas tentando sempre manter-me fiel àquilo que eu pretendo do podcast. A minha semana iniciou-se com mais uma viagem. Desta vez viajei de Benguela para o Namibe. Era um destino que eu tinha programado por questões pessoais. O meu pai nasceu nesta província do Namibe, mais propriamente no antigo Porto Alexandre, Tombua, e por isso um dos meus objetivos desta viagem a Angola era vir à terra dele, conhecer não só onde ele nasceu e viveu até os 18 anos, como também vir a tratar de uma série de papelada relativa ao registro dele aqui no país. Eu depois faço intenções de fazer um episódio mais dedicado ao pormenor relativamente ao meu pai, ao processo de luto que estou a viver, mas como referi no episódio anterior, ainda não me sinto à vontade para isso, porque ia ser um episódio a chorar e vocês não iam perceber nada e pronto, e por isso não ia trazer grande benefício. Mas, como eu estava a dizer, iniciei a semana a rumar ao Namibe. Vinha de boleia com ex-colegas. Foi engraçado porque eu viajei na terça-feira e na segunda tinha uma série de pessoas a tratar da minha vinda. Eu tenho o meu primeiro amigo aqui de Angola, que é, sendo angolano, para mim é alma portuguesa. Basta adorar o Alentejo como eu e adorar queijos, que ontem me dizia: e tu tens uma sorte que eu não consigo perceber. Como é que tu arranjas depois de tempo toda a gente a tratar de coisas para ti, andas a boleia para ali, andas a boleia para lá e safas-te sempre. Eu acho que não é bem sorte, não é? Eu acho que é um pouco o que eu falei no episódio anterior e que ouvi muito esta semana de amigos, é colher o que se planta, pronto, e sem falsas modéstias, eu acho que vou plantando amizades pelo caminho, que vou plantando coisas boas e depois, quando eu mais preciso,
colho isso. Apesar de também, e falava-me uma outra pessoa também esta semana, que às vezes quando estamos a necessitar mais de ajuda, não são exatamente os amigos que nós estávamos à espera que nos ajudam, ou aquilo que nós consideramos os melhores amigos ou os amigos mais antigos. Eu por acaso tenho sorte. Tenho tanto os amigos que eu estava à espera a ajudar-me, como tenho pessoas que me vão aparecendo pelo caminho que também me vão ajudando. Claro que também tenho, felizmente, muito poucos, conta-se um ou dois, serão, felizmente, aqueles que tu estavas à espera, que se calhar estivessem lá contigo num momento, e porque até gostavas e que achavas que iam ser a tua âncora, e não estão, pronto, por algum motivo é. Eu acho que o universo sabe o que faz, e por isso, por algum motivo, essas pessoas não estão e estão outras. Viagem para o Namibe. 5 horinhas, 6, cozinho sentado no carro, não é? Umas estradas, por acaso, estão melhores do que a última vez que tinha feito o percurso quase até o Namibe. Há menos crateras na estrada, os buracos foram tapados, apesar de alguns deles voltarem a estar abertos, mas a viagem faz-se de uma maneira muito mais simples do que a que fiz em maio do ano passado. Por isso, a viagem foi de carro, é cansativa. Quando cheguei, eu tinha alguém já à minha espera, um contacto de um contacto, e por isso foi fácil arranjar o alojamento. Fiquei numa residência de um português, o que é sempre ótimo, porque temos, apesar de que eu não acho que a cultura, quer dizer, a cultura angolana é muito diferente da nossa, mas não estamos muito diferentes, é sempre bom estar com alguém que seja do nosso país, porque percebe-nos muito, muito melhor. E mesmo a maneira de falar. Porque as pessoas aqui acham que eu falo muito, muito depressa. Em Portugal também acham. E foi giro porque eu, quando telefonei para este contacto que me deram, soube depois no dia seguinte que ele disse: bom, a tua amiga ligou-me, mas ela fala tão depressa que eu não percebi nada do que ela disse. Tanto é que no dia seguinte, quando nos encontramos, ele nem sabia qual era o meu nome. Pronto, perguntou se eu me chamava Margarida e eu respondia: eu sei que sou uma flor, mas não, o meu nome não é Margarida, o meu nome é Ana. Pronto. Mas como estava a dizer, eu fiquei numa residência de portugueses, o dono, o Sr. Afonso, tem um contacto, tem um acordo com uma pessoa que trabalha aqui na área de turismo, José, e que acabou por ser o meu chofer particular para toda a minha estadia no Namibe. É uma pessoa espetacular, com uma visão brutal de turismo e de abertura de Angola ao turismo internacional. É pena não haver mais pessoas como ele aqui, ou pelo menos a possibilidade de lhe darem subsídios e lhe darem oportunidade para ele pôr em prática estas ideias que tem. Por isso é alguém que, tanto ligado à área de turismo, foi uma companhia espetacular, não é? Porque me explicou toda a história do Namibe, toda a história do Tombo. Aliás, ele nasceu no Tombo, tem família no Tombo, e foi super giro, porque íamos de carro e toda a gente o conhecia, e pronto, e tem sido aqui um bocadinho o meu guarda-costas ou foi o meu guarda-costas na estadia do Namibe. Coisas que eu fui apanhando ou encontrando pelo caminho e que de alguma forma já me tinha esquecido, e que são as coisas que eu menos gosto em Angola, que é voltar a ver os miúdos na rua, não é? No lixo à procura de comida, uma quantidade enorme de lixo no chão pelo caminho. Passamos por uma parte ainda significativa da estrada cheia de plástico. É impressionante como aqui ainda se usa tanto plástico. E onde ontem fui aqui ao mini mercado libanês e levei um saco comigo, não é? E ele queria me dar um saco de plástico e dizia: não usem tantos sacos plásticos. E a resposta foi: sim, realmente o ambiente agradece, mas eu estou sempre a usar, não é? Por isso ainda não tenho esta cultura de andar sempre com um saco e poupar. Depois, as filas intermináveis para se poder levantar dinheiro é uma coisa que eu já me tinha esquecido, e depois ainda por cima aqui há limite de montante de dinheiro que se pode levantar. Eu vim com cartão, a maior parte dos sítios aqui não tem o TPA, não é? Para se pagar nos sítios, por isso só querem dinheiro vivo. São coisas que acabam por nos atrasar um bocadinho aquilo que nós queremos fazer e tornar o nosso dia, se calhar, mais demorado do que era suposto. Mais uma vez, felizmente, tinha o José, levou-me ao Atlântico, que é onde eu tenho conta, foi ter diretamente com as pessoas que lá trabalham, o Diogo, que me facilitou levantar dinheiro, e pronto, e em vez de estar para aí 3 horas na fila, consegui fazer tudo numa hora, não é? Numa hora. Atenção, não é? Nós estamos aqui a falar que eu só queria levantar dinheiro na caixa multibanco, não é? Que aqui se chama multicaixa, não é? E demorei 1 hora e estou agradecida pela ajuda, por não ter ficado 3 horas na fila ao sol. E quando digo sol, também é outra coisa engraçada,
porque as pessoas aqui no Namibe acham que está frio. Pronto, ou seja, estão cerca de 28, 29 graus e eu ando de manga curta. É verdade que ao final do dia faz um vento frio, mas as pessoas aqui acham que estou no inverno. Pronto. Eu trouxe o meu fato de banho, eu trouxe as minhas coisas para fazer praia, não tenho feito, porque tenho andado a tratar de outras coisas, mas também é engraçado este conceito que temos de temperatura. Pronto. Depois é uma questão, outras questões, que é o problema de transportes. Eu queria visitar aqui duas praias muito conhecidas, a Praia do Soba e a Praia da Mariquita, e não consegui, não é? Regressei sem conseguir. A Praia da Mariquita, porque pelo que percebi, é uma praia familiar e bastante restritiva a receber outras pessoas, e a Praia do Soba, porque tendo marcado para passar lá o dia de sexta para sábado, né, e o dia de sábado, acabou por acontecer uma série de imprevistos com o papelinho que eu preciso do Tomba, e acabei por ter que ficar no Namibe e não conhecer a praia. Ora, vendo isto pelo lado positivo, isto é o universo a dizer-me que eu tenho que voltar ao Namibe, porque eu quero mesmo conhecer a Praia da Mariquita e a Praia do Soba. Mas eu agora rio-me, não é? Porque vejo as coisas já com uma distância de um dia ou dois, mas efetivamente isto é das coisas que mais me irrita em Angola. É a dificuldade de movimentação, é a dificuldade para se fazer qualquer coisa, é o custo excessivo de qualquer coisa. Uma pessoa quer ir de táxi daqui para ali, é super caro. É tudo muito devagar, tudo muito moroso, e pronto, e eu sou muito estressada, sou muito despachadinha, e depois começa-me a estressar e a causar aqui um nervosinho miúdo, porque efetivamente demora-se mesmo muito a fazer qualquer coisa. Como tive de ficar mais cerca de 2 dias no Namibe por causa do famoso papelinho, que mais à frente vou contar a história toda do papelinho, aproveitei e fui conhecer um bocadinho mais a cidade. Um dos sítios que eu visitei, porque tinha sido recomendado, foi o Mercado 5 de Abril. É um mercado onde se vende e compra de tudo. É cheio de gente, com imensas coisas. É um bocadinho à semelhança de quase todos os mercados africanos que eu já vi. Não tenham sido muitos, mas já vi alguns. Mas é brutal a quantidade de pessoas e de coisas à venda, sejam velhas, sejam novas, ali cabe tudo. Pronto, tinha sido dito não comprar nada, mas quando passei na banca dos tecidos, pronto, eu apaixono por estes tecidos. Eu obriguei o meu colega na altura da empresa a fazer umas máscaras com os tecidos africanos. Tenho também uma toalha de mesa com o tecido africano, mas desde que estive no Quénia e vi uns individuais, umas bases de mesa com o tecido africano, achei super giro e fiquei sempre na ideia de fazer. Então parei na banca dos tecidos e estava a perguntar à senhora quais eram os tecidos típicos, quais não eram, pronto. Porque aqueles que eu mais gosto, são os mais vivos, não são aqueles que as tribos antigas usavam no Namibe. Então acabei por trazer um que não é que seja, considero muito bonito, mas como é típico, eu queria uma coisa mais típica, e depois escolhi um outro que já era mais moderno, e escolhi um assim com os tons verdes, uns coraçõezinhos amarelos. Mas então, quando eu estava a falar com a senhora e o José mais uma vez estava ao meu lado e eu falava com a senhora, então, mas quanto é que é o metro? Então, explique-me lá, mostre-me aí o que é 1 metro, o que é 2 metros e quais são os típicos. E ela vira-se para o José e diz qualquer coisa do estilo: mano, anda aqui a ajudar a traduzir. E eu pensei: what the fuck? Traduzir? Mas eu falo português. Pronto. Lá tentei falar um bocadinho mais devagar, mas a verdade é que sempre que eu falava com ela, ela olhava para o mano e pedia, tipo, para o mano dizer o que é que eu tinha dito. Estou mesmo com umas grandes dificuldades, quer dizer, eu vou para sítios que falam inglês, ninguém percebe que o inglês é péssimo. Eu vou para sítios que se fala português, também não percebem. Bom, ok, tenho que começar a treinar linguagem gestual. Mas lá consegui, trouxe 3 metros de tecido.
€3 os 3 metros. É impressionante aqui o preço das coisas. Eles acham que as coisas aqui são caras, tipo os transportes e as telecomunicações, mas depois quando se vai a um supermercado de rua e estes bairrozinhos ou às candongueiras na fruta, na estrada, efetivamente as coisas são muito baratas. E mas às vezes até se sente mal, não é? Também comprei fruta na candongueira, à frente da residencial, e pronto, e por uma quantidade de fruta dei €2. E lá comprei os tecidos, já cravei a minha amiga Rita para os costurar, porque eu, apesar de ter tirado um curso de costura e ter uma máquina em casa, não tenho muito jeito. Pronto, lá está esta minha tendência para ser muito despachadinha. Depois dou muito pouca importância aos pormenores, e quando as coisas não andam rápido, eu, pronto, basicamente é assim, para não partir a máquina, eu evito costurar. E como tenho a sorte de ter a Rita, que é super prendada, tem imenso jeito para isso e gosta, e me dizia, é para fazer uns individuais, isso é super simples. Eu, pronto, Ritinha, um dia vou à tua casa, levo os tecidos, fazemos um gin, eu gin e tu chá, não é? Porque tens que estar atenta à máquina, e fazemos os individuaizinhos. E basicamente foi aquilo que eu comprei. Desta vez não perdi aqui em compras, porque eu normalmente depois perco-me sempre em compras, depois não uso metade das coisas que compro. Vi umas coisas muito giras, mas não trouxe, que eles fazem uns chinelos com o pneu dos carros. É brutal, porque é uma questão de sustentabilidade, não é? E efetivamente os chinelos ficam giros. Eu ainda estive ali, levo ou não levo, pensei, eu não vou andar com isto, quer dizer, eu não vou em Portugal andar com chinelos de sola de pneu de carro, vou andar com isto em casa, sim, se calhar atendo em casa, não, nem sequer cabe na mala. Eu só trouxe uma mala, aliás, eu só trouxe uma mala que nem é muito grande. A minha irmã Cláudia, quando viu a mala, disse, tu supostamente vais ficar um mês fora e só levas isto. Agora, quando vim aqui para o Namibe, como eram poucos dias, foi o meu amigo que me emprestou uma malinha pequenina, não é, para não trazer a outra mala, e por isso depois não tenho forma de carregar, apesar de já ter cravado aqui ao José maneira de ele me fazer chegar a Luanda o caranguejo do Namibe, que é o caranguejo mais famoso de Angola, que é muito, 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 muito bom, e também lagosta, porque eu prometi aos meus filhos, que infelizmente não tiveram a oportunidade de vir conhecer Angola o ano passado, que lhes levava a famosa lagosta daqui, e por isso ficou aqui combinado que quando eu comprar o bilhete de regresso, ele depois faz-me chegar isso a Luanda para eu poder levar a Portugal. Depois logo vos contarei como é que isto lá chega. E pronto, acabei por passear. Aqui havia no Namibe alguns lodges engraçados que eu acabei por ir conhecer. Um deles que foi onde fiz este podcast, mesmo muito, muito, muito bonito. Tem umas casinhas típicas, a imitar as casas típicas aqui de Angola, as pessoas muito simpáticas. Há ali uma coisa que eu não percebi muito bem. Eu estava a almoçar e almocei sozinha, pedi um arroz de peixe, e o gerente daqui, muito simpático, veio ter comigo perguntar se eu estava a gostar de peixe. E eu disse sim, que estava a gostar de peixe, estava muito bom arroz. E ele vira-se e diz, porque já estava com uma cara de quem não precisa comer mais. A maioria das pessoas diz que eu como muito pouco, não sei se como muito pouco ou não, eu como o que me apetece. Então diz ele assim, tem que comer tudo, que é para ver se cresce. E eu olhar para ele tipo, quer dizer, toda a gente diz que eu sou alta, pronto, menos a minha amiga Sandra Costa, ok, mas ela também, ninguém é alta ao pé dela, mas toda a gente diz que eu sou alta. Este gajo está-me a chamar anã, eu tenho que comer tudo para ver se cresço. Ok, pronto, está bem, a verdade é que comi o peixe todo, pronto, mas vou continuar a andar de saltinhos rasos e olha, em cima do meu maravilhoso 1,66 m, e eu acho que não sou muito baixa, caraças, agora, quer dizer, menos, não é? Quer dizer, menos. Vamos lá então à história do papelinho. Papelinho que não é mais do que o documento mais importante, não é? Porque foi o motivo que me levou a ir ao Namibe e ter feito a viagem que fiz. Por isso, este papel não era mais do que a certidão de nascimento do meu pai. Portanto, o meu pai, sendo português, nasceu em Angola, e por isso eu necessitava de um certificado de Angola, em como ele realmente aqui tinha nascido.
Dirigi-me ao registro civil, foi ter com uma miúda que me tinham recomendado e pedi, pronto, solicitei a certidão. Não existia a certidão no registro civil, porque, segundo o que me explicaram, todos os documentos anteriores a Portugal ter deixado, ou seja, a independência de Angola, foram queimados e lembraram-se de que a Igreja poderia ter os documentos. Dirigimos à igreja e dito e feito. A igreja tem as coisas mega organizadas, uma série de livros, tudo por anos, e deixaram-nos pesquisar nos livros de registro e acabamos por encontrar, num livro de 1946, tendo meu pai nascido em 42, o registro do batizado do meu pai, do nascimento e do batizado. Pronto, paguei o documento, esperei cerca de 2 horas pelo documento e, aparentemente, as coisas estavam quase, não é, fechadas, porque era só necessário voltar ao registro civil e autenticar aquele documento. Mas não. A saga do papelinho tinha início após sair da igreja. Vamos para o registro civil, têm que fazer, não é só, ou melhor, o certificar o papelinho da igreja era fazer uma minuta à mão com uma série de dados do meu pai. Então começaram a fazer uma série de perguntas, quando eu lhes tinha dito que não sabia nada da história, quem era a Miquelina, quem era o Lúcio, se eram casados, tinham filhos. Tive que ir ligando para a minha mãe que estava em Portugal, que também, pronto, foi dando a informação que sabia, que também era pouca, e lá se fez o papelinho. Está o papel feito, pago cerca de 45 euros, falta assinar. Assinar o chefe, que nesse dia não está, ok? Pronto. Ou seja, eu mais um dia no NAMIB para ter o papelinho assinado no dia seguinte. Só que no dia seguinte descobrem que a minuta que fizeram e que demorou a tarde inteira a fazer, afinal não era aquela, porque o meu pai era cidadão português e a minuta que fizeram era para cidadão angolano. Então é necessário refazer, mas refazer com uma minuta que estava num PC, em casa de um colega que trabalhava no registro civil, casa essa que tinha sido assaltada no dia anterior e roubaram o quê? O PC. Exato. Por isso, cadê minuta? Não há minuta. Ora, depois de uma história mirabolante, que o PC estava na polícia e que iam lá buscar a minuta com o PEN, acabaram por ter que procurar um exemplar de uma minuta no registro civil e aparentemente encontraram, porque refizeram toda a minuta, isto obrigou-me a ficar mais um dia no NAMIB e perder a visita à praia de Soba, que era uma coisa que eu gostava muito de fazer, aparentemente as coisas estavam todas bem, mas tornou a faltar a assinatura do chefe, que mais uma vez, segundo o dia seguido, não é? Se recordam da história, não foi ao serviço. Aqui há um fenómeno muito bom que é chefe a part-time mesinho, não é? O chefe tem uma função super importante, é o único que pode assinar os papéis, mas nunca aparece. Ok? Nunca aparece. É aquela coisa do eu tenho que assinar o papel, não sai nada daqui sem ser assinado, essa é a minha função, mas eu vou ir se me apetecer. Okay? Depois de se ter corrido à casa do chefe, para o chefe assinar, e o chefe se ter recusado a assinar, porque não percebia muito bem para que era o papel, fomos a outra pessoa que tinha também o poder de assinar o papel e que assina o papel, mas em troco de uma quantia. Okay? Quantia essa que eu me recusei a pagar numa fase inicial, depois de ter um colega meu a dizer: Ana, paga só, e tu dito: eu não pago caraças nenhuma, a mim não me levam, eu não sou parva, não me fazem de parva, eu não sou estúpida, e ter falado com umas 5 pessoas, e eu dizia sempre: eu não vou pagar, e paguei. E paguei, porque se eu não pagasse, não tinha o papelinho. Pronto, não só, não era tanto pela pessoa que me estava a pedir o dinheiro para assinar, mas porque a pessoa que me ajudou em todo este processo ia pagar o montante para me dar o papel. E por isso eu não podia deixar que fosse feito. E pronto, 120 euros, 4 papelinhos que certificam que o meu pai nasceu e foi batizado na igreja de Nossa Senhora do Rosário do Tomboa, província do Namibe. E aqui está a história do papelinho.
que me demorou 3 dias, porque o tempo aqui em Angola é um bocadinho diferente do meu tempo, as velocidades são muito diferentes, aqui é tudo devagar, devagarinho, parado, paradinho, e não esquecendo a importância da assinatura de quem nunca lá está para assinar. Mas pronto, é o que temos. Balanço da semana. Foi muito positivo. Apesar de todos esses contratempos que vos falo no episódio, foi muito emocionante. Foi dolorosamente emocionante ter estado na terra onde meu pai nasceu e cresceu, ter ido ao bairro onde ele terá morado. Não vou alongar muito mais sobre este tema, deixarei para os meus, peço desculpa. E foi também gratificante conhecer uma nova província. Eu gosto imenso de conhecer sítios novos. O Namíbia é um sítio muito bonito, tem sítios bonitos que eu acabei por não conhecer, por isso eu espero um dia cá voltar, sobretudo a Praia da Soba, a Praia da Mariquita, mas conheci muita cidade, sempre acompanhada pelo José. As pessoas são muito simpáticas, são muito simples, é um sítio que eu recomendo mesmo e que tem mesmo muita pena que Angola não esteja aberta ao turismo para poder trazer mais pessoas para ver o bom que isto tem para oferecer. Outra situação desta semana também que aprendi é que continuo a ter muita gente a ajudar-me. Também ajuda, eu sei meio louquinha, porque eu acho que as pessoas têm uma tendência maior para me ajudar, têm sempre medo que eu faça alguma coisa que não deva, ou que meta por caminhos que não deva, porque sou muito destemida, e então quando eu dou por ela tenho sempre não sei quantas pessoas a ligar-me e a perguntar onde é que eu estou e como é que eu vou e como é que eu vou fazer, porque querem acompanhar tudo. Pronto, e isso acaba por compensar, não é? Uma pessoa ser meio desvairada, pois as pessoas têm sempre imensa preocupação connosco e acaba por funcionar. Pelo menos até agora tenho conseguido que funcione. E pronto, eu espero que este episódio tenha tornado a dar a sensação de que estamos na cozinha a conversar, como dizia a Sara, ou que estamos nos nossos almoços, como dizia outro amigo meu, e que tenha sobretudo dado uma sensação de pelo menos terem passado uns quase 30 minutos de uma forma mais leve. Se conseguiram rir-se, melhor ainda. Se não conseguiram rir-se, olha, paciência. Eu nem sempre consigo expressar exatamente aquilo que eu vivo, porque como eu vivo as coisas muito intensamente, depois realmente passá-las para áudio não é a mesma coisa, mas pronto, é um bocadinho do relato do que me aconteceu nesta semana. A maioria da semana foi toda muito positiva, não quer dizer que não tenha tido momentos difíceis, tive momentos difíceis, mas felizmente tive sempre pessoas à distância de um telefonema que me apoiaram psicologicamente, e por isso o meu balanço continua a ser muito positivo. É bom estar aqui, é bom ter as pessoas que tenho ao meu lado. Por isso espero que esperem pelo próximo episódio e que continuem a querer me ouvir. Deus, até lá, nunca se esqueçam, divirtam-se, aproveitem a vida.